Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. A fase da juventude é uma das mais desafiadoras da vida. Nela são depositadas as esperanças e também as incertezas quanto ao futuro. Para o jovem, é momento de afirmação perante os propósitos assumidos no mundo espiritual. Diante destes momentos difíceis vividos no planeta Terra, é de se perguntar: qual a visão do jovem em relação ao futuro? Como ele espera seja sua madureza? O que o aguarda? Como enfrentar estes momentos difíceis com vistas ao porvir? Confira as respostas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! O Espiritismo adota o princípio de que fora da caridade não há salvação. Ele advém do resumo das leis divinas feito por Jesus. Segundo Jesus, toda a lei e os profetas resumem-se no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem possui deveres para com Deus, com o próximo e consigo mesmo. A caridade se refere ao relacionamento do homem com o seu semelhante. Trata-se de um preceito com cunho universal, que todos podem atender. O mesmo não se verifica quando se pretende vincular a salvação a uma determinada religião ou a posse da verdade. As religiões traduzem diferentes modos de pensar pelos quais os homens entendem conveniente louvar a Deus. Mais ou menos formalistas, agregam pessoas com concepções semelhantes a respeito da divindade. Contudo, todas as agremiações religiosas possuem membros virtuosos e viciosos. A bondade e a dignidade não são exclusivas de nenhuma religião e nem se fazem presentes em todos os adeptos de qualquer uma delas. Não é possível considerar eleito de Deus alguém que seja cruel e mesquinho, exclusivamente porque professa determinada fé ou segue determinada religião. Também não é viável pensar que um homem genuinamente bondoso e leal esteja no caminho da perdição apenas por não aderir a uma específica agremiação religiosa. Ao eleger o amor como mandamento maior, o Cristo não fez referência a nenhuma formalidade obrigatória. Se houvesse, ele certamente teria declarado: a verdade também não pode ser considerada base para a harmonia do ser humano com a divindade. Em nossa esfera material, a verdade é instável, fugidia. A cada dia se alarga o horizonte do pensamento humano e surgem novas concepções da vida. A verdade absoluta é simplesmente uma miragem no atual estágio da evolução humana. Já a caridade é acessível e praticável por todos. A caridade envolve perdão, indulgência e benevolência. O perdão evita que o mal que há no mundo penetre em nosso íntimo. É necessário disciplinar o próprio sentir, porque o ato de perdoar para que o ato de perdoar se torne instintivo e automático. Quem perdoa não se machuca, mesmo em face das maiores agressões. A indulgência reside no pensamento, por sua vez. Ela implica fazer um juízo suave do semelhante. Ser indulgente não significa ser tolo ou obtuso. O homem indulgente simplesmente não valoriza os defeitos do próximo, embora os perceba. Ao contrário, ele procura ressaltar todas as virtudes alheias. A benevolência refere-se ao modo como agimos com o próximo. Deixar de fazer o mal é muito pouco. Apenas é benevolente quem oferta ao próximo aquilo que gostaria de receber se estivesse no lugar dele. Bem se percebe a riqueza de conteúdo que a caridade possui. Ela envolve todas as formas pelas quais interagimos com o semelhante, perdão no sentir, indulgência na hora de pensar e benevolência no agir. A caridade, ou a prática da caridade, liberta do egoísmo
e prepara a consciência para os mais elevados voos. A entrevista de hoje aborda o tema Os Jovens e a Visão do Futuro. Vamos conferir? Olá, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós queremos abordar um tema que diz respeito à nossa juventude. Juventude é essa que tem, de alguma forma, a par de ser a esperança de todos os povos, de todas as nações, também preocupações para os pais, para os educadores, para a sociedade de maneira geral. Conosco hoje, Daniel Rossi, educador, professor da PUC Paraná, evangelizador também. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui. Agradeço. Vamos perguntando para você, Daniel, você tem larga escala aí de experiência com evangelização de jovens. Qual é a expectativa do jovem hoje e qual é a visão do educador acerca do que o jovem imagina para a sua existência? Como é que o educador vê o jovem hoje diante dos desafios existenciais? Você sabe, Daniel, que é uma coisa interessante, que eu tive a oportunidade de conversar há poucos dias atrás com um professor da nossa instituição, que é um professor muito conhecido aqui na região, no sul do país, é professor há mais de 30 anos, né? E na sala dos professores, naquele horáriozinho do café, ele me disse, veio contando um caso de um aluno do último ano que não conseguia fazer uma operação simples, estava desistindo muito rapidamente, etc. E ele, professor, estava indignado com a falta de vontade, né, desse aluno específico. Ali, nenhuma maledicência nisso, ele contou uma experiência de sala de aula, veio assim, para o intervalo. E eu perguntei ele, professor, o senhor é professor há mais de 30 anos, né? Como é que o senhor vê os jovens de hoje em dia, né? Como a tua pergunta, Daniel? Ele disse, foi mudando, essas gerações estão mudando. E ele disse, o que me preocupa hoje é uma geração que me parece um pouco, ela sonhadora, por um lado, e muito volátil, por outro lado. Os sonhos agora têm prazo, curto prazo, né? São jovens, dizendo ele, em maioria, né? Os que passam nos bancos escolares mais formais, que não têm uma preocupação, um planejamento futuro, talvez como levas de jovens de gerações anteriores, que pensavam em família, pensavam em carreira, ou pensavam em estruturar-se para um futuro. Ele diz que esse é um jovem que pensa muito no curto prazo. No imediatismo, né? No imediatismo, no resultado rápido, o que for para frente ou para muito depois, o jovem já tem aquela preguiça quase que espontânea de se dedicar a fazer. E aquilo me chamou muita atenção, né? Essa proposta do jovem lançar mão da oportunidade que ele tem de se planejar, competência, habilidades que poderia ter pensando em carreira, ou pensando na sua vida mesmo pessoal, filosófica, hobby, arte, né? Se são coisas que demoram demais, ele prefere trocar por outras cujo resultado seja mais rápido. Né? É a chamada geração Y, tem algumas características, né? Mas eu queria, Daniel, extrair exatamente da tua vocação e da tua atuação na área como educador, como é que os educadores formais, a escola, os professores, né, são capazes de abordar ou de extrair algum conteúdo acerca da expressão do jovem no que respeita à vida futura. Como é que a educação formal enxerga essa questão? Olha, interessante, a educação formal passa por causa disso. Essa mudança no perfil dos jovens, nos bancos escolares, está causando na educação formal, nas escolas, universidades, faculdades, nos professores, nos educadores formais, uma necessidade de rever seus métodos pedagógicos, rever a maneira com que ele ensinava ou vinha acostumado há muitos anos ou gerações a ensinar. Eles estão percebendo que colocar 40, 50 jovens numa sala fechada por 3, 4 horas a fio todos os dias gera um aprendizado muito pequeno para esse jovem, que ao mesmo tempo que é imediatista, tem um potencial enorme de mudar o mundo. Não é uma visão só imperfeita do jovem atual, né? Não, é uma visão do jovem que está buscando o imediatismo, que por si só muitas vezes é ruim, ele não pensa no longo prazo. Por outro lado, tem uma semente de vontade desse jovem fazer acontecer,
que os professores das escolas têm que dar vazão para essa oportunidade. Então, tem experiências que estão acontecendo de escolas tradicionais de primeira linha no Rio de Janeiro que colocaram os games, os jogos que os jovens estão acostumados a jogar, dentro de sala de aula. Tem jogo estratégico que se ensina história e o professor está puxando isso e aí o jovem encontra uma linguagem mais dele, mais própria, né? Tem professores tirando os jovens da sala de aula e colocando eles no mundo real, né? Então, os jovens da área de negócios, vamos lá numa ONG que precisa de estrutura, de gestão, e ensinar e trocar e fazer acontecer. Jovens da engenharia, vamos lá numa prefeitura e falar, olha, nós podemos fazer uma obra aqui pequena, simples, mas uma contribuição que te dá para melhorar uma parte urbana da cidade que anda suja, que anda ali desequilibrada e assim por diante. Daniel, me corrija se eu estiver errado. O que você está me dizendo é que a pedagogia hoje não é mais aquela tradicional, educativa, dentro da sala de aula, mas a pedagogia continua sendo a mesma no sentido de contribuir para a formação cultural, educacional, mas agora no meio externo, onde a vivência ela é mais rica. É isso mesmo? Isso, perfeito. E o interessante é que, como se filosoficamente nós estivéssemos voltando às nossas origens, né? Comênios, que foi um grande educador lá da Idade Média, uma referência, dizia ensinar tudo a todos, sem restrição. Nós entramos depois da Revolução Industrial no ensino muito técnico, né? Uma pessoa aprende contabilidade, só matérias de contabilidade. Ou no colégio técnico, né? Ele faz um colégio técnico lá de magistério, só matérias daquela área específica e perde a chance de ver o todo. Na visão de Comênios, os jovens tinham que entender um pouco de botânica, de natureza, de biologia. Não importa se a profissão dele fosse contabilidade, ele tem que conhecer a biologia, tem que conhecer a natureza, conhecer a filosofia. E Comênios já partiu do pressuposto que a cada idade, conforme a sua capacidade, se vai ampliando esse conhecimento. Então, as universidades mais modernas têm percebido isso e tirado, portanto, o jovem. A pedagogia tem se ajustado. Vamos aprender, como diz o apóstolo Paulo no Evangelho, examinai tudo e retende o bem. Não é? Uma visão mais ampla, mais prática, internalizar o conhecimento. Contextualizar. Contextualizar e sair fazendo, sair realizando. Daniel, vou te fazer uma pergunta, mas quero a resposta para depois do nosso intervalo. Nosso jovem está preparado para os desafios existenciais da vida presente? Um instante só, já retornamos. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco de entrevistas de hoje, com o tema Os Jovens e a Visão do Futuro. Estamos de volta. Fizemos uma pergunta a Daniel Rossi, educador, que está falando conosco sobre o jovem e a visão de futuro. Pedimos, Daniel, nosso jovem está preparado para esta vida que se descortina aí, cheia de desafios? Como é que é a visão sua acerca dessa questão? Nossa visão é que o jovem precisa de apoio nesse preparo para encarar os desafios da vida futura. Quem é que vai dar apoio para ele? Exato. É um contingente, né, de situações e pessoas, porque às vezes nós julgamos assim, a família tem que dar essa condição. Se a família for desestruturada, o jovem desestruturado será um adulto desestruturado. É bem verdade que é muito possível que em famílias desestruturadas você encontre jovens com mais dificuldades comportamentais, mas isso não é uma lei. Há inúmeros jovens cuja história, cuja biografia já provaram que mesmo num ambiente tumultuado, conturbado, com pais complicados, uma família complicada, ou omissa, ou na orfandade, crescem jovens idealistas e são adultos transformadores. Então o ambiente só não determina um futuro infeliz para o seu jovem. Por mais difícil que seja o ambiente, o jovem tem a capacidade de perceber que ele pode ser útil. E, em geral, esses jovens que são realizadores, que vieram num ambiente muito, às vezes, pobre, muito complicado, muito violento, são eles que abrem ONGs, abrem iniciativas, ações sociais para trabalhar com crianças que vivem num ambiente pobre, turbulento, etc. Provando que ele pode seguir em frente. Se a escola pública não dá todas as condições, ou as melhores condições de instrumento, de conhecimento, isso determina que aqueles jovens todos estão fadados à ignorância, a um conhecimento pequeno e a um insucesso profissional? Não também.
porque há inúmeros exemplos que jovens que são de escolas públicas, e nós sabemos no Brasil uma realidade difícil, quase infeliz, de muitas escolas que não dão condições mínimas de conhecimento. Se compara com as escolas particulares e se vê que a distância do que ambas oferecem ao jovem é gritante. E é muito injusto, né? Um jovem ter acesso ao melhor da educação, porque os pais podem pagar, Sim. e o outro jovem não ter acesso a isso, porque os pais não podem pagar e dependem, então, da qualidade pública que nós podemos oferecer. Mas há inúmeros casos, provando, como no primeiro exemplo, de jovens que vivem neste meio, mas crescem com bolsa, usando as bolsas do governo, conseguem fazer uma faculdade, conseguem se superar e criam situações, ou empresas, ou empreendimentos, ou ações fantásticas, mesmo não tendo acesso ao melhor da educação. Ou seja, em resumo, está na mão do jovem, na mão dele determinar, eu posso ser feliz realizando o bem, ou posso me abrigar de uma série de desculpas porque tive uma vida muito difícil. A escolha vai ser dele. O que ele plantar, ele irá colher amanhã. Do que você está falando, vou extrair um questionamento e uma reflexão que faço. Estamos falando de jovens, mas estamos falando de espíritos reencarnados, né? Esse ânimo de não reeditar aquilo que ele está vivendo, quem sabe num lar desagregado, numa inserção social de dificuldades, já pode ser aquele ímpeto espiritual no sentido de que ele seja ou esteja movido por um tropismo divino para cumprir uma missão existencial diferente dessa estrutura que é oferecida na imensa maioria das cidades, porque temos realmente bolsões sociais de dificuldades. Como é que você vê essa visão do jovem, do seu ponto de vista espiritual? Olha, você tocou num ponto que é crucial, né? O que a filosofia espírita nos dá neste assunto, que é o conceito da reencarnação, Sim. não é só que amplia por demais a visão que nós temos da vida, ela dá uma visão de vida, não é? Não é só uma questão de ampliar, ela realmente nos dá um amparo de entender que este jovem de hoje já foi o espírito maduro outras tantas vezes e que, baseado nos métodos, aprendizados que teve anteriormente, ele pode se destacar mesmo no ambiente mais turbulento. E Deus assim o permite para que esse jovem seja um exemplo para outros jovens que são também espíritos milenares, mas naquele ou naquele outro assunto ainda não tão maduros, não tão preparados, ainda requerem provas, às vezes até expiações, mas aqueles jovens que são iluminados por conta da oportunidade que a reencarnação deu, e eles já tendo méritos adquiridos em vidas anteriores, de se mostrarem equilibrados, mesmo em ambientes hostis e difíceis, são farol para esses demais jovens. Então, esse sistema é maravilhoso, porque a gente pode se espelhar em alguém que venceu as dificuldades, passando por dificuldades incríveis, e a gente pensa, puxa vida, eu tenho tanto menos dificuldade que ele, então eu posso também vencer, eu posso seguir adiante, não é? Sabendo que ambos podemos ter maturidades muito distintas, baseadas nas vidas anteriores que tivemos. Mas exemplo bom de um jovem quando se levanta é exemplo milenar para milhares de jovens que também querem e pretendem se levantar. Daniel, 1 minuto e meio para falarmos do jovem diante da escolha da carreira e do casamento, a constituição do lar. Como é que estamos hoje diante dessas duas questões? Carreira profissional e a constituição de um lar. Isso. Nessa lógica do jovem em relação à vida futura, esses dois pilares, a constituição da sua própria família, o casamento, e a sua escolha profissional. Se esse jovem segue guiado pelo imediatismo, que caracteriza uma grande massa da geração atual, muitos optam por uma carreira que dê o retorno financeiro o mais rápido possível. Esse jovem está incorrendo num erro bastante grave, que é não olhar-se para si próprio, descobrindo talentos, propensões, vocações que ele tenha, para determinar uma carreira naquilo para a qual ele tem as competências, ou tem competências e potencial. Quando ele mira apenas numa carreira que dê um viés financeiro, ele pode até ter esse objetivo alcançado. Mas, em geral, lá perto dos 40 anos de idade, começa a infelicidade. Não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. Ele vem triste do trabalho, ele vai para o trabalho já assoberbado, já vai estressado, porque não faz com prazer, não faz com alegria. E a arte, o trabalho, é a arte realizada com amor, né? Então, faz toda a diferença quando o jovem olhar para o futuro, pensar assim,
Eu queria deixar uma marca, não só um currículo de empresa, queria deixar uma biografia. Portanto, se eu escolho carreiras que têm mais a ver com as minhas propensões, se eu me descubro mais, eu estou aprendendo mais, me descobrindo. Perfeito. E escolhendo com mais assertividade, né, um futuro onde eu possa ser mais útil para a própria sociedade. Já em si é um benefício. E em relação aos casamentos, estamos na época onde no IBGE a cada 2, 1 dá em divórcio. Escolhas rápidas, escolhas de curto prazo, ou baseadas no prazer, ou baseadas numa lógica até financeira do casamento, da união, devem ser substituídas, a pouco e pouco, por uma velha e nova questão. O amor profundo, o respeito profundo nessas escolhas, né? Que vai fazer com que ele tende a acertar mais do que errar. Não deixar que nenhum interesse material, mais comezinho, mais da vaidade, possa fazer frente, possa ser o objeto de definição, de decisão principal. Não. A decisão principal não está na beleza física, não está no recurso financeiro, está na capacidade que ambos têm de se amar e se respeitar vida dentro. Nosso tempo acabou, Daniel. Nossa gratidão e para você que vence esse desafio de ser exatamente instrumento de serviço, de educação, de orientação para esses jovens que chegam à escola, à universidade, à sociedade, porque são espíritos em processo evolutivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço, obrigado. Vem conosco, a Vida em Foco continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Um dia desses me procurou, depois de uma palestra sobre os sonhos no Centro Espírita, uma mulher que dizia assim: Marcelo, eu entendi um pouco a respeito dos sonhos, mas eu tenho pesadelos constantemente. O que você pode me dizer a respeito dos pesadelos? Bom, para a gente entender os pesadelos, vamos recapitular um pouquinho dos sonhos, porque vocês não viram aquela palestra. Os sonhos nada mais são do que pensamentos que foram gerados durante o nosso sono. Frequentemente a gente se recorda espontaneamente, a gente acorda, lembrei o que estava acontecendo. Tem pensamentos relacionados àquele período do sono. Ou alguma coisa pode nos fazer recordar, despertar pensamentos que nós tivemos durante o nosso sono. O que a doutrina espírita nos diz? Que estes sonhos são manifestações da nossa vivência no mundo espiritual e manifestações do que acontece no nosso cérebro físico, no nosso corpo. Algumas vezes os sonhos têm uma predominância do que aconteceu na nossa vida espiritual e outras vezes o que predomina é o que está acontecendo nos nossos pensamentos cerebrais mesmo, mas sempre há uma certa contaminação de uma coisa ou de outra. E daí, normalmente as pessoas estão assustadas quando entendem dessa realidade espiritual, que dizem assim, será que o meu pesadelo se refere a coisas que eu vivi no mundo espiritual? Muito difícil a gente dizer a respeito disso. Pode ser. Pode ser que no momento do seu sono do corpo físico, você, que é o espírito, em espírito visitou uma região realmente assustadora, onde haviam figuras que causavam medo, que causavam ansiedade, que faziam com que você se sentisse mal. Mas pode ser também que esses sonhos assustadores tenham a ver com os medos que você está vivendo em relação à sua situação. As inseguranças do contexto, as inseguranças do momento, ou imagens que você visualizou e que ficaram ali gravadas e que voltam, são relidas nesse momento do sono no corpo físico. Então, digamos que nós estamos no meio do caminho, mas eu falei isso só para que você se sinta um pouquinho mais no controle. O importante mesmo é o que eu faço a respeito disso, o que eu posso modificar. Vamos entender que se esse pesadelo é fruto direto dos conflitos que eu estou vivendo no dia a dia, ou de vivências no mundo espiritual, para mim ele tem mais ou menos o mesmo significado. Eu preciso me preparar melhor para lidar com ele. Então o caminho verdadeiramente para se livrar de pesadelos constantes é a gente trabalhar com a nossa própria transformação. Eleja para você uma meta, um objetivo que seja de fato iluminador. Tenha algo de grandioso, de importante, de significativo para você estar constantemente trabalhando e pensando nele. E mais uma dica, não se preocupe demais com isso, porque o próprio medo de ter pesadelo
faz com que a gente tenha pesadelos, e pesadelos são manifestações que não oferecem para nós risco nenhum. Então, de uma maneira tranquila, procure trabalhar na tua vida para ter outras preocupações, outros objetivos, outros anseios durante o teu sono e se prepare para, conforme os dias vão passando, conseguir dormindo cada vez um pouquinho melhor, com aquela consciência tranquila de que você está indo atrás de cumprir com todos os seus deveres. Espiritualidade em gotas. Amar e ser amado. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Efetivamente, amar e ser amado é a presença da divindade entre todos aqueles que nos relacionamos. Todos precisamos de amor. Notadamente, quando surgimos no ventre materno e experimentamos 9 meses no amor maternal, intraútero, e quando surgimos desprotegidos, frágeis, requisitando cuidados, atenções, o manejo parental cumula de amor o ser que vai estruturando confiança, segurança, inclusão, continência, autoestima. Uma criança desamada é um jovem inseguro que modela um adulto complicado. Todos precisamos amar e ser amados. Em qualquer idade, encontrar um coração que nos cumule de bênçãos, de afeto, de ternura, de carinho, de aconchego, vitaliza a nossa alma. E poder prestigiar o outro, conferindo-lhe a afetividade, o sentimento nobre é enriquecer o próprio coração, iluminando-se. Amar e ser amado é a proposição clássica do cristianismo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É verdade que esperar apenas ser amado é um problema, porque estamos estagiando na infância emocional e quase sempre motivados porque não fomos amados suficientemente quando éramos criança. E amar mais do que esperar ser correspondido, amar mais do que ficar contabilizando o quanto vem em troca, é a atitude de alguém que ganhou maturidade emocional. Mas quando encontramos alguém que consegue fazer uma parceria na posição de pai, de mãe, de filho, irmão ou amigo ou cônjuge, nós encontramos um tesouro na terra. Valorize o afeto daqueles que te conferem com a presença, a ternura, o sentimento, o aconchego. E não despreze nenhum tempo para conceder àqueles que estão na caminhada com você um pouco do muito que o teu coração está banhado. Esse sentimento deve extravasar e, a mãos cheias, deveremos distribuí-los para fertilizar as almas que caminham conosco, desde o circuito do lar aos circuitos sociais mais distantes até a avenida, a via pública. Porque amar e ser amado é um gozo que a natureza nos conferiu para que pudéssemos encontrar a divindade no relacionamento. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Lembrando que você pode enviar sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. O nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!